Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do AvaCast, o podcast da Avalara. E hoje a gente vai tratar de um tema que está tirando o sono de muita gente, de muitos gestores, que é a reforma tributária, que está chegando aí. Hoje a gente está gravando, falta pouco mais de 2 meses. E deve ser mais ou menos o período que vai estar faltando para começar a fase de testes efetivamente, dia 1º de janeiro de 2026. Quando você assistir esse episódio, né, é menos de um trimestre que você teremos para terminar essa fase de preparação. E para poder destrinchar um pouco esse tema, a gente trouxe aqui as duas principais especialistas em reforma tributária da Avalara, né? A Trícia Braga, que é Senior Director na Avalara, e a Meire Rustiger, que é Manager de Indirect Tax, tá? Elas estão aqui para ajudar vocês a entender um pouco melhor o que fazer para se preparar nesse momento. Obrigada. Trícia, Meire, sejam muito bem-vindas. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo a todos. E muito interessante, muito bom falar de um tema tão relevante aí para o Brasil e para as empresas como um todo, né? Obrigada, Trícia, obrigada, Guilherme, pelo convite. Bom dia a todos e vamos lá, vamos destrinchar esse desafio aí, né? Vamos começar a desvendar, né? Perfeito. Bom, Trícia, eu queria começar colocando um pouco do cenário atual, né? Olhando para o fisco, qual é o cenário hoje, né? O que vocês estão vendo no dia a dia? Ok, isso é muito interessante, Guilherme. Sim, nós tivemos várias ondas ao longo de 2025. Né? Então, nós tivemos a aprovação o ano passado da emenda constitucional e, ao longo de 2025, o fisco veio com várias ondas promovendo alterações. O grande foco do fisco nesse momento, né, ao longo de 2025, estão sendo os documentos fiscais eletrônicos. E aí, leia-se nota fiscal eletrônica, nota fiscal consumidor, nota fiscal de serviços, CTE, bilhete de passagem eletrônico, nota fiscal de energia. Então, todos os documentos fiscais, então todas as notas que compõem esse rol, eles foram alterados os layouts. Então, no início do ano começou a alteração de layout e desde então a gente veio, né, Meire? Aí, com várias alterações, inclusão de layouts, exclusão de tags, inclusão de campos, estruturação de dados, códigos e informações para popular esses campos. Então, a gente vê uma grande preocupação do fisco em sistematizar todo esse arcabouço dos novos tributos. E aí, leia-se, né? CBS e IBS. Imposto seletivo ainda está um pouco mais à frente, né? O fisco não se preocupou tanto com os layouts do imposto seletivo, apesar de eles terem sido incluídos nas notas, não é uma informação a ser populada. O que eles estão focando é informações dos documentos fiscais de CBS, IBS e cálculos e códigos atrelados a esses cálculos. Isso basicamente todas as semanas, para não dizer, né, Meire, todos os dias, nós estamos tendo mudanças de tags e revisão de dados e de códigos e de informações. Esse é o cenário que o fisco tem colocado para as empresas. Tá, a minha pergunta para as duas é: vocês têm conseguido dormir diante desse cenário? Ok. Engraçado que normalmente estavam saindo de sexta-feira, né? Sexta-feira saiu a alteração da nota. Agora já está todos os dias. Toda sexta-feira tinha uma nota técnica nova. Nossa, o presente do fim de semana. Happy Friday, né? Happy Friday. Muito bem, mas voltando aqui. Meire, e do lado das empresas, como é que está sendo essa movimentação por parte do mercado nesse momento? O cenário para as empresas também é bastante preocupante, assim, porque a empresa ela já tem a demanda diária dela, né? E tocar todos os tributos que ela já lida, as alterações que continuam acontecendo. Então, existem, né, mudanças de ICMS, ISS, PIS, COFINS, isso continua acontecendo. E nós temos também a necessidade da preparação para o novo cenário. Então, assim, para as empresas, isso é bastante custoso, né, em termos de demanda, de pessoal e tudo. Porque a empresa ela tem que pensar
que com a reforma tributária a gente tem um novo tributo. Então, eu não vou pegar os mesmos fatos geradores que eu tinha e transformar numa alíquota de um tributo novo, e no nome de um tributo novo. Não, eu tenho novos fatos geradores. Eu tenho coisas que eu tenho que mapear, né, situações que eu tenho que mapear, que antes eu não precisaria me preocupar. Então, eu tenho toda uma mudança de conceito de tributação. Eu diria que é uma reforma que a gente não está trocando só o azulejo, né? A gente está derrubando a parede e construindo uma nova, né? Então, é muita coisa aí para o empresário se preocupar. Ele tem que se preocupar com os novos fatos geradores, ele tem que se preocupar com toda essa parte tecnológica que a empresa tem que estar adequada, ele vai ter que se preocupar ao longo do tempo na questão dos contratos que ele tem de longo prazo, porque a tributação vai mudar, então vai mudar o custo, então todo esse cenário ele tem que ter mapeado. Ele tem que se preocupar também na questão da tributação, que agora vai ser pro destino, se na parte logística vale a pena ele estar onde ele está hoje. Então, assim, para a empresa é um mapeamento bastante grande. Não é só uma questão de um campo a mais na nota que eu vou ter que colocar. É uma mudança conceitual. Lembrando, né, Guilherme, que aí eu acho que é o grande desafio, tudo isso acontecendo num cenário de transição até 2032. Ou seja, eu tenho que continuar mantendo o que hoje eu tenho, que não está estanque, não ficará estanque, vai continuar mudando com o que vem novo também. Então, assim, é bem desafiador. E esse ponto é interessante, Guilherme, porque assim, o que a gente tem ouvido muito no mercado coloca o campo lá, mudou layout, coloca o campo lá e toca a bala. Então, assim, é complicado porque não é só inserir campos ou inserir dados mestre, na verdade, fazer uma análise mais aprofundada da operação dos produtos, dos serviços prestados, tomados, produtos adquiridos, produtos revendidos, para que haja uma coerência da informação nova. Então, não é somente incluir campos e dados, é realmente mapear e analisar para fins de adequação da coerência dos novos tributos. Exatamente, porque o fisco ele não quer simplesmente que a gente preencha o campo para ele ver o campo validado. Ele quer saber o quanto vai ser arrecadado de CBS efetivamente em 2027 e de IBS mais para frente. Então, aquilo tem que ser real, né, Trícia? Se o produto ele tem um benefício já na nova tributação de CBS e IBS, eu tenho que considerar. Então, uma redução de base, qualquer alíquota diferenciada, eu já tenho que colocar. Então, é uma fase de teste, mas mostrando que vai ser a vida real em 2027. Muito bom. É um pouco como falam, né? Você trocar o pneu com o carro em movimento. Porque você tem que fazer toda a parte nova enquanto você mantém o sistema atual. É desafiador. E aí você até entrar um pouco na minha próxima questão. Quero entender as mudanças mais relevantes que a reforma está trazendo, né? E qual o impacto dela no dia das empresas. Meire, não sei se você quer agregar alguma coisa além do que você já colocou com relação a isso. Eu acho que o impacto maior no dia a dia das empresas agora é o mapeamento, né? De todo o cenário que ela tem, tanto dos produtos como dos serviços, né? E pensar como isso vai ser tributado agora na CBS e no IBS, quais os benefícios que tenham e ter tudo isso mapeado, né? Por NBS e por NCM. O mapeamento do CECLES, né, Trícia, não sei se você quer incluir aí, mas o CECLES, tudo isso que vem com os novas tags aí da nota fiscal eletrônica, que isso ele tem que ter mapeado já para agora, para janeiro, né? Exatamente. O governo, como é que ele fez essa mudança? Ele criou novos grupos de tributos, né, nos documentos fiscais, que é o grupo de CBS e o grupo de IBS estadual e municipal, e criou algumas metodologias de cálculo. E a grande disrupção que a gente está vendo no cenário que o fisco colocou ele incluiu algumas tabelas e códigos, né, atrelados aí ao IBS e ao CBS, e ele colocou determinadas regras de cálculo atreladas a esses códigos, o que a gente nunca teve antes. Então, ele mapeia
Uma vez que você informa aquele código, que é o que a gente está chamando de C-Class, ele já mapeia se pode haver um benefício ou não, se aquilo pode ser tributado, se, como é que é a tributação interna, se for exportado, como que é a tributação que é imune. Então, ele faz uma série de regrinhas atreladas àquele código, e ele está colocando isso de forma clara para o contribuinte. Então, quais as amarrações que o fisco está fazendo para poder fazer a auditoria? O contribuinte pode não querer usar isto, né? Porém, ele sabe o que o fisco vai fazer. E ao longo do tempo, as regras de validação das notas fiscais, elas estão sendo consolidadas para incluir estas micro-regras. Então, o foco é o quê, né? O foco é fechar o circuito para que tudo seja feito em compliance com a legislação. Então, para a empresa, mais uma vez, o campo é o de menos. Popular, o campo é o de menos. Ela entender toda essa metodologia nova para que ela não tenha problema depois de autuações e de aplicação de penalidades. Entendo. Ou seja, isso altera inclusive o cadastro de produtos. Exatamente, assim, o cadastro de produtos e serviços, e até então, nós da área tributária, nós sempre alertamos para o fato de se ter cadastros atualizados, seja de mercadorias, de serviços, cadastros aí de operações, cadastros, então, dados mestres atualizados, né? E a gente visualiza, agora foi aprovado o PLP 108, né, pelo Senado, tá para publicar, e a gente percebe uma preocupação do governo com estes dados muito grande, porque ele introduz algumas questões que chamam a atenção, que é o quê? Ele fala, por exemplo, que se eu não tiver recolhido adequadamente ou declarado adequadamente um tributo, porém, se eu tiver descrito o produto adequadamente, o produto ou o serviço, né, na descrição, eu vou ter a multa reduzida. Então, ao invés de eu ter uma multa de 75%, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, eu tenho uma multa reduzida. Então, o que ele quer? Ele quer o descritivo daquele produto e serviço adequado. E ele ainda fala que não se entende por descritivo a classificação, nem a NBS, nem a NCM daquele produto ou serviço. Isso é o de menos para ele. Ele quer a descrição adequada. E a gente sabe que, por exemplo, serviços é extremamente complexo, assim, serviços, muitas vezes você olha num contrato daquela prestação de serviços e olha no cadastro, é completamente outro. Se houver esse descasamento entre o que é o serviço e a descrição, a multa que a empresa vai pagar é maior do que ela pagaria. Então, quer dizer, isso daí acaba levando a gente a uma conclusão de que o fisco está de olho, não só no código, mas em todos os descritivos que a empresa está colocando. Então, é extremamente importante analisar dados. Os cadastros, eles serviam para um fim, que é PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. Agora, além disso, eu tenho que também cuidar do IBS, CBS, que é uma outra metodologia de cadastro. Então, eu vou ter que ter uma forma de concatenar tudo isso no meu RP, no meu legado, seja qual for o meu sistema de gestão. Ou seja, a operação, além de tudo, fica mais complexa a partir de agora. Né? Com certeza. E o governo que fez essa reforma inicialmente para simplificar todo o processo, pelo que a gente percebe, está aproveitando também para evitar qualquer tipo de fuga de recursos, né? Tentar ali evitar uma arrecadação menor do que a efetivamente devida. O que a gente percebe na prática é que o governo está pegando esse movimento de reforma tributária e ele está sistematizando como nunca antes feito. Por quê? Porque a gente já vinha com uma sistematização muito forte. O Brasil ele é o país que mais é avançado nesse sentido, em termos de documentos fiscais e de sistematização, mas agora o que o governo brasileiro tem colocado nunca antes foi visto, porque ele está sistematizando passo a passo do cálculo.
Então, vai sobrar muita pouca manobra para as empresas de interpretação, por exemplo, de análise ou de divergência daquele dado, né? E isso o governo está sendo muito inteligente, porque ele está aproveitando um momento para fazer aquilo que a lição de casa, né? Sim, e efetivamente receber ou recolher o que é devido, né, pela lei. Não tá fazendo assim nada esperamos. Assim esperamos, né? A gente sai de um movimento que a gente tinha uma validação só estrutural para uma validação de conteúdo também. Exato. Né? E isso aproveitando todo o know-how já que o Brasil tem, né, nessa questão tecnológica, né? Sim. Entrando aqui um pouco na parte de prazos, né? Entendendo um pouco melhor como é que está o cronograma dessa fase de testes, né? Meire, você pode descrever um pouco para a gente quais são os próximos passos e quantos deve estar acontecendo? No caso dos documentos eletrônicos, a gente já tem, né, uma plataforma de teste já a partir de outubro, já para testes. E aí a gente tem a obrigatoriedade efetiva pela Lei Complementar 214, 1º de janeiro, tá? Até no próprio manual dá até uma dúvida, porque eles colocam 5/1, que eles vão efetivamente validar os campos, que não vai passar realmente sem a informação, mas ali mesmo, no próprio manual, está escrito que isso não substitui a validade jurídica, que é a partir de 1º de janeiro. Então, a gente sabe que a partir de 1º de janeiro, esses campos têm que ser populados e eles serão exigidos. Isso, inclusive, é um requisito para o não recolhimento da CBS e do IBS em 2026, que seja cumprida a obrigação acessória, que é a informação nos documentos fiscais. Então, a partir de janeiro, né, a gente já sabe que esses campos têm que estar lá. E é óbvio que a gente não vai começar a pensar neles no dia 31 de dezembro, claro, né? As empresas já têm que vir com esse mapeamento, já têm que vir com esse preparo e com os testes também, né? É muito importante que a empresa já faça os testes para verificar se não tem nenhum campo que não está sendo preenchido. A gente percebe, né, Trícia, a gente estudando lá o manual da nota fiscal eletrônica, novos campos e como os campos vão se fechando entre si. Então, é muito importante, eu não posso colocar de repente uma CST que não tem um C-Class que seja coerente com aquela. Então, isso é muito importante, né? Uma NCM que não tem nada a ver com aquele benefício que eu coloquei no C-Class. Então, isso é muito importante que a empresa tenha mapeado isso antes de janeiro, claro. Mas janeiro, vida real. Trícia, uma dúvida que aparece muito para a gente aqui o que as empresas que não estão fazendo parte desse piloto precisam fazer? É só esperar? Elas têm alguma coisa que elas já devem iniciar agora? Como você vê essa questão? O projeto piloto ele foi criado pela Receita Federal, né? Na mesma linha dos SPEDs, né? Tinham grupos de trabalho, então ela criou um grupo piloto de empresas, tanto provedoras de software quanto empresas usuárias desses softwares, para realizar testes. E a Receita, quando ela criou esse grupo, que foi em julho, mais ou menos, desse ano de 2025, ela foi muito clara, ela falou, olha, este período de teste, então esse grupo de empresas piloto, que estão participando do grupo piloto, ele vai até 31/12/2026. Então, a ideia dela é realmente ter o ano inteiro de 2026, trabalhando em conjunto com essas empresas piloto para que hajam ajustes, haja aí toda a parte de adequação das informações, né? Então, ela está progredindo com isso. Essas empresas têm uma série de regras a cumprir e elas estão testando o ambiente já, né, que é o sandbox, que é o ambiente já liberado pela Receita Federal, ainda passos aí bem devagar, mas elas estão testando isso. Então, elas estão reportando de forma padronizada e, né, diretamente com o fisco. Quem não está nesse grupo são as demais empresas, né, e que precisam também estar adequadas, como a Meire disse, até janeiro de 2026. Então, assim, é de extrema importância, estando ou não no piloto, a obrigatoriedade é a mesma para todas as empresas.
elas precisam emitir seus documentos, suas notas fiscais, documentos fiscais a partir de janeiro, pelo menos com as informações de CBS e IBS lá. O que o fisco fez nesse último mês foi falar que a obrigatoriedade de validação das informações não seria a partir de janeiro. Então, a obrigatoriedade persiste. A gente tem escutado muita gente falando assim, então, cada vez mais coisas está ficando pelo caminho na reforma tributária, mas não é bem assim, porque a obrigatoriedade não foi retirada. Então, a obrigatoriedade, ela existe. O que o fisco está postergando é a validação da informação. Sim. Né? Algumas regras ficaram para fevereiro, por exemplo. Ele está escalonando isso. E por quê? Porque está tendo muita mudança na informação, no dado de origem. Ele está mudando, toda semana ele está mudando. Inclui C-Class, tira C-Class, bota CST. Então, quer dizer, isso daí, ele não pode mudar hoje para a vigência a partir de amanhã. Então, a validação do dado vai ficar para o momento subsequente. Porém, a obrigatoriedade existe. Então, não adianta eu, empresa, emitir uma nota com aquela tag do tributo do IBS e CBS, mas ela, se for um produto ou um serviço tributado e ela ir em branco, eu estou fazendo algo ilegal, está em desacordo com a legislação, porque se é uma mercadoria e um serviço tributado por IBS e CBS, eu preciso popular, com alíquota, com C-Class, com CST, com fundamentação legal, com tudo. Então, assim, isso é extremamente importante, porque tem muita gente falando, eu vou mandar a tag, mas eu vou mandar em branco. É uma opção da empresa. Porém, é algo ilegal, é algo que está em desacordo com o que diz a lei complementar 214 de 2025. Sim. Agora, entrando aqui na questão das penalidades. Então, nesse primeiro momento, essas empresas, apesar de estarem executando uma ilegalidade, não estarão sujeitas à penalidade. A partir de quando isso vai entrar? Como vai funcionar? Como a Mary falou, assim, a obrigatoriedade de destacar o tributo na nota, ela existe. O que diz a lei? Se a empresa não destacar o tributo na nota, se ela não calcular adequadamente IBS e CBS, ela pode estar sujeita ao recolhimento. Então, o IBS e CBS ele não precisa ser recolhido nessa fase de teste, que é 2026 inteiro, porém, se ele não for informado, passa a ser devido. Primeiro ponto. Então, já é uma penalidade. Eu ter que recolher 1%. Imposto que, em teoria, não está válido ainda. E é 1%. E você falar 1%, mais 1% sobre uma operação é razoável. Então, o fisco abre-se o direito do fisco de cobrar aquele tributo IBS e CBS. Não é só emitir a nota, não, mas eu preciso colocar aquele tributo ali dentro. Então, esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista de penalidades, né, a gente teve agora o PLP aprovado, o PLP 108, ele traz lá várias regras, né, Meire, de penalidades. Claro que essas penalidades, a nosso ver, elas são seriam a partir de quando o tributo efetivamente vai ser recolhido e cobrado, que seria 1º de janeiro de 2027. Tá? Então, quer dizer, a gente tem todas as multas por penalidade que já existiam correntemente, que é aquela multa de 75% por tributo não declarado, ou não declarado parcialmente, ou não recolhido parcialmente. Então, a multa de 75% é tributo mais multa de 75%. Isso sempre ocorreu. Uma diferença pequena é no caso de sonegação, fraude ou simulação, hoje nós temos a penalidade de 150% de multa. O PLP trouxe 100% de penalidade, com o acréscimo de 50% em caso de reincidência. Tá. Né? Isso é o que está colocado pelo PLP. E ele também instituiu uma unidade padrão, né, Meire? Uma unidade padrão fiscal, que é aquelas benditas UFIRs, né? Aqueles tinha o FESP. Ele voltou com o conceito de unidade padrão fiscal do IBS-CBS, que é uma unidade equivale a R$200. É basicamente para multiplicar por 200 uma unidade. E aí, cada penalização, ele aplica um volume de penalidades. Então,
Por exemplo, falta de inscrição no cadastro único, X UPFs, falta de atualização do domicílio da empresa. Isso agora tem penalidade. Então, falta de atualização do domicílio, X UPFs. Falta de encerramento de estabelecimento da empresa, X UPFs. E aí a gente vai vendo uma preocupação do fisco com o cadastro, Sim. porque já tem penalidades específicas para esse tipo de situação, coisa que existia, mas era muito aberto. Hoje não, tá ali, ó. Aconteceu isso, já é mandatório, já pode emitir o auto de infração e a multa. E já está quantificado em UPFs. Sim. Então, voltamos ao tempo em que nós temos essas unidades para fins de caracterização de multa. Sim. Essa questão do domicílio é super importante, né? Acho que até eles deram bastante destaque nisso, porque o imposto passa a ser devido no destino, né? O domicílio passa em algumas situações, né? Então, isso também passa a ter uma importância bastante grande aí na questão da arrecadação, né? Pelos estados e pelo município, no caso. Exato. Estamos num bom caminho. Muito bem. Mudando agora um pouco o rumo da conversa, mas algo que faz parte de todo esse cenário, né? Eu queria puxar aqui para a gente falar um pouco sobre tecnologia. Afinal, ela é um ponto muito importante nessa história, né? Há pessoas que dizem que sem a tecnologia a reforma tributária não é factível, ela é impossível de ser realizada do jeito que ela foi desenvolvida. Meire, eu queria ver contigo como é que os RPs, os marketplaces, as plataformas de pagamento estão se preparando hoje para a reforma tributária. Hoje o que é muito importante aí para qualquer empresa de tecnologia, né, é a questão da verificação correta de todos os campos que são novos e que a gente vai ter que popular. Então, esse mapeamento de campo parece uma coisa simples, mas não é, né, porque é um mapeamento de campo do que é exigido na nota fiscal e o que a gente tem no nosso RP. Então, a conversão, né, desses campos dentro do sistema que eu já tenho. Então, tem campos novos, tem a questão das regras de validações, todas as regras que tem lá no manual da nota eletrônica, eu tenho que observar. Então, não é simplesmente preencher e popular um campo. Aquele campo tem ligação com outro campo, que tem ligação com outro campo. Então, todo esse mapeamento, ele é extremamente importante. Com a reforma tributária, a gente vê, e a Trícia já falou, a gente passa a ter uma validação de conteúdo também. Então, isso também é muito importante, ter as travas dentro do sistema que me permitam que eu faça aquilo de acordo com o que o fisco exige, né? Que eu tenha um certo controle, aí, um compliance dessa informação que eu estou colocando na nota. Pensando mais para frente, já pensando em 2027, a gente tem a novidade do split payment, que também é uma coisa completamente nova, né, e que o imposto ele vai ser retido no momento do pagamento, né, pelo adquirente, pagamento ao fornecedor. Esse imposto já vai ser destinado tanto para a Receita Federal como para o Comitê Gestor. Isso também é uma mudança bastante grande, porque essa forma de pagamento do tributo vai ser diferente. Então, eu tenho a previsão do split payment, eu tenho a previsão do próprio adquirente estar recolhendo o imposto pelo fornecedor, que também muda tudo. E aí, a gente inverte a forma de apuração do imposto. O imposto passa a ser apurado pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor e validado pelo contribuinte. Hoje a gente tem um formato diferente. O contribuinte faz as notas, apura o imposto e informa para o fisco. A gente vai ter uma inversão disso. Então, em termos de RP, de tecnologia, é uma mudança muito substancial, eu vejo. É uma mudança de conceito, de olhar a coisa de uma outra forma, né? O fisco vai estar me dando bastante informações aí com respeito à tributação, amarrando o CST, amarrando o CCLES, fechando isso no documento eletrônico, me dando uma pré-apuração. Então, eu inverto a forma de ver isso. Então,
estruturalmente, em termos de tecnologia, é uma mudança muito grande. O que é importante é a qualidade da informação. Isso nunca foi tão importante como é hoje, né? Então, a gente sempre tinha aquela coisa, a nota fiscal passou, tá tudo certo, né? Mas a gente sabe que o conteúdo não era validado. Conteúdo técnico, eu estou usando efetivamente uma alíquota correta? Sei, eu posso colocar na nota, hoje aceita. Eu tenho um produto que é 18%, se eu colocar 12% numa operação interna, ele vai aceitar. Mas agora para frente, não. Né? A gente sabe que vai ter um certo controle pelo fisco dessa tributação também. Então, os campos certos, as validações corretas e o conteúdo correto vai ser primordial. Perfeito. Essa questão da nota é engraçada, porque assim, apesar da gente bater muito na tecla, cuidado com o dado mestre, cuidado com a origem, atualiza o cadastro, tem que ter uma pessoa na empresa responsável por atualizar o cadastro e tudo mais, as empresas não fazem isso. Por que não fazem isso? Tem um porquê. Porque ela emite a nota, pode estar errado ou não, mas o recolhimento do tributo, né, a declaração do tributo não estava até então na nota. Estava onde? Na apuração. Então, todo o foco da legislação e do fisco era a apuração. E na apuração eu tinha meios de corrigir o dado. Saiu com 18, saiu com 12, mas eu vi que é 18, vamos corrigir na apuração. Eu tenho um dado errado na nota, passível de uma multa específica do documento, mas eu apurei corretamente. Então, eu ia lá, alterava o dado na apuração, isso todo mundo fazia, e recolhia o tributo adequadamente. Era ali que eu tinha a declaração do tributo. Então, eu poderia dizer que eu estava de boa fé. Agora, como quem vai fazer a apuração é o fisco, com base no que eu informo em nota, né, eu preciso da nota correta. E é a nota que vai declarar o tributo. Então, uma vez que a nota foi emitida, ela já é declaratória e garante a confissão de dívida. Isso muda totalmente o cenário das empresas, porque passa a ser o quê? Passa a ser a nota, o foco que a empresa tem que dar, e não mais a apuração. Porque se a nota está certa, 90% do fisco ter feito a apuração adequada. Claro que tem algumas outras variáveis, mas eu diria para você que 90% da apuração feita pelo fisco estará correta. Então, agora é hora de parar, analisar o dado, testar todos os cálculos 100%, né? Não é qualitativo, é quantitativo, eu preciso testar 100% e avaliar. Se eu, fisco, estivesse recebendo essas informações, como que estaria a minha apuração? Né? No final do dia, eu, empresa, posso ter uma segurança de que a apuração final vai ser feita adequadamente? Esse é o ponto que os RPs precisam garantir também, né? A nota fiscal ganhou um protagonismo, né? Que ela passa a ser declaração, confissão de dívida. E tudo vai ser via nota fiscal. Qualquer ajuste que antes, como a Trícia falou, qualquer ajuste que antes eu poderia fazer na apuração, eu tenho que fazer via nota fiscal. Então, eu tenho um acréscimo do valor da operação, multa, juros, eu tenho que fazer nota de crédito, nota de débito. Então, tudo vai ser via nota, porque com base em todas as notas que o fisco recebeu, é que ele vai te liberar a apuração. E aí a empresa vai verificar, óbvio, né? Mas, assim, tudo via nota fiscal. Então, a nota passou a ser extremamente importante. Já era, mas agora muito mais, né? E eu entendo, então, pelo que vocês estão colocando, que nessa fase de testes, a grande questão com os IRPs, com as plataformas, com os fornecedores de tecnologia, é exatamente o que a Trícia colocou, de verificar se o processo, na hora que, né, for para valer, ele está rodando de maneira adequada. Se tem algum dado que eu preciso passar a imputar no meu RP, não. Se está aderente, né, o dado. É um trabalho um pouco a quatro mãos entre RPs, marketplace, legados e a empresa. Porque conforme a empresa vai testando o dado, é tudo muito novo. Não dá para falar o RP está errado.
ou a empresa de tecnologia está errada. A gente está vendo que o próprio fisco está errado em algumas coisas. Ele está colocando algumas coisas, depois ele está tirando, porque ele está vendo que não está dando certo. Então, o que está sendo feito agora é extremamente novo. Então, todo mundo precisa entender isso. Não é um erro da tecnologia, é um erro, muitas vezes, do conceito, né? Então, o ERP, o marketplace, o legado, eles precisam estar muito próximo das empresas e tem que ter uma troca muito grande nesse momento para falar, olha, isso aqui não está dando certo. E as empresas que estão no projeto piloto reportando isso para o fisco, olha, deu esse problema, olha, deu aquele problema. E é com base nisso que o fisco vai avançando na conceituação do negócio, das informações. Então, tem que ter também uma benevolência do lado das empresas, no sentido de que não é o culpado o RP, não é o culpado o marketplace ou a empresa de tecnologia. Muitas vezes é uma questão conceitual errada do próprio governo. E o governo está aberto a alterar. Tudo aquilo que nós passamos para o governo até então, ele nos deu um retorno e falou, isso aqui sim, está errado, isso aqui está certo. Então, você percebe uma abertura do governo muito grande nessa fase de testes. Então, é importante que as empresas estejam juntas do RP para poder melhorar isso. É um processo de melhoria constante até final de 2026. Né? Sim. A gente está falando muito do RP aqui, mas a Avalara está em parceria com diversos RPs, prover a solução fiscal de compliance para diversos deles. Hoje, essa interlocução com o governo para passar essas incoerências ou esses processos que não estão fechando, está acontecendo já de maneira efetiva? Tá acontecendo sempre, né? O governo está aberto, a gente tem associações, a gente participa de vários aí fóruns e isso acontece sempre, é diário a troca, né, com o governo. Eu vou te dar um exemplo, a nossa principal reclamação com o fisco, né, no início lá atrás, era o seguinte, tá bom, no caso de serviço, a gente informa um determinado rol de dados, que é o Código do Serviço Municipal, a lei complementar, e isso tem uma metodologia hoje com base na lei de hoje. A nova lei estipulou outra metodologia, que é a NBS. E você vê um dado e outro, eles não são concatenados, você não tem como concatenar esses dados. E a empresa precisa concatenar para entregar no final do dia todos os dados. O que o governo fez agora? Ele soltou, né, Meire, uma tabela de correlação entre NBS e lei complementar. Está totalmente certa? Tem várias discussões em cima dessa correlação que ele fez. Mas já é um primeiro caminho que ele está falando, segue esse rumo. Se a gente não concordar, vamos reportar, ele vai incluir, ele vai alterando, ele vai... Mas é um primeiro dado que concatena o antigo com o novo, que é extremamente complexo, é uma complexidade muito grande. E uma questão que deixa as empresas muito inseguras. Então, ele soltou agora, recentemente, uma tabela de correlação, depois soltou numa semana, alterou na semana subsequente. E tem várias melhorias. Mas já é um ponto extremamente importante. Claro. A gente vê isso como muito positivo, né? Porque ajudou demais. Ajuda demais. Ajuda demais. Eu acho que essa colaboração do fisco na construção disso, porque é uma mudança muito grande, né? Precisa, né, ter os dois lados. Ter os dois lados, né? E as alterações que a gente percebe que são feitas nas notas técnicas são justamente porque as empresas estão testando, olha, tá dando problema aqui, aí eles vão e fazem esse ajuste, né? Uma provocação. A Avalara está pronta para a reforma tributária? Tem várias respostas, né? Tem várias respostas para isso. Nem o fisco está preparado, né? Eu acho que a Avalara está num bom momento de endereçar basicamente todas as necessidades, claro, de 2026, tá? Então, qual foi a metodologia que nós adotamos? Nós adotamos uma metodologia para fazer por etapas, né? Então, nós estamos entregando tudo aquilo que é
extremamente necessário e aderente para início de 2026. E ao longo do tempo a gente está aí, por exemplo, imposto seletivo não fez parte da nossa prioridade porque não é 2026. Tudo aquilo que foi colocado como milestone 2026, a Valora está muito bem embasada, desenvolveu algumas até metodologias específicas nossas, e sim, nós estamos preparados, inclusive, para os testes e para todo... Então, sim, estamos para aquilo que é viável em 2026. Estão em linha com o cronograma do fisco para essa etapa inicial. Totalmente. Sim, lembrando que isso é um processo contínuo, né? Por quê? A gente não tem nem o regulamento ainda. Né? A gente não tem o regulamento da CBS-BS, isso não foi publicado ainda. Então, a gente está construindo com base na lei complementar, nas notas técnicas, né? Mas normalmente, qual é o caminho, né? Sai o regulamento e aí a nota técnica. A gente está construindo a coisa de trás para frente. Então, a previsão é que o regulamento saia agora até o final de novembro, né? Então, possivelmente saiam detalhes lá que a gente meio que tenta adivinhar como seria. E aí a gente adequa aquilo para o que foi publicado. Então, é um processo contínuo, né? A gente está preparado para este momento, para o que a gente tem neste momento, sabendo que é um processo que vai evoluir. Perfeito. Chegando aqui à reta final, primeiro eu queria agradecer vocês pelo tempo, pela dedicação, por esse tanto de informações super relevantes que vocês estão trazendo. E eu queria deixar aqui o espaço para vocês duas colocarem quais são as 3 recomendações práticas que vocês dariam para as empresas agora. Quais seriam elas? Acho que o primeiro, né, Meire, é mapeamento de dados, né? Análise. Se eu pudesse falar, 100 vezes análise. Analisar o dado atual, analisar como ele tem que ficar, qual que é a aderência dele para a nova lei, se eu tenho que mudar, se eu tenho que criar um novo campo, se para a minha empresa, quais campos são relevantes para a minha empresa, quais dados eu preciso... Então, assim, tem muita informação para ser analisada, primeiro ponto, né? Já pressupondo que a empresa fez uma primeira análise de impacto de todo o cenário, né? Então, pressupondo que ela já olhou a lei, já verificou os impactos e já selecionou tudo aquilo que ela precisa efetivamente se debruçar nas análises. Então, tem um primeiro passo antes disso. Eu diria que o segundo passo é mapear, analisar, verificar campos, analisar campos, sim, fazer um deparo, eventualmente, nos campos criados, popular de uma forma adequada, de que ela não tenha muitas mudanças de dados ao longo do tempo, né? Então, mapeamento de dados como um todo. Sim. Sabe? Estudar a legislação, né? Eu sei que muitas vezes dentro da empresa, dentro da rotina, da área fiscal, eu acho que isso às vezes fica complicado, mas não tem como a empresa não colocar alguém para estudar ou não colocar um grupo para estudar, separar um comitê e que não envolva só a área tributária, porque a gente já viu e já falou em outras ocasiões que não é uma reforma que mexa só com tributos, ela vai mexer com precificação, ela vai mexer com logística, com várias coisas importantes. Então, é importante que a empresa tenha um comitê para discussão desses assuntos e passar esse conhecimento, né? Às vezes você não consegue, na sua operação, você tirar todo mundo para que as pessoas estudem, mas separa um comitê de pessoas, né? E que esse conhecimento ele seja passado posteriormente, porque todo mundo vai precisar saber o que está acontecendo, né? Não dá para esse conhecimento ficar restrito a um grupo de poucas pessoas dentro da empresa. Então, é muito importante, né? E para quem está na área mesmo, está na prática, é procurar conhecimento. A gente tem muita coisa boas fontes de conhecimento, né? E estudar. E o terceiro ponto é implementar e testar muito até dezembro de 2025. Uma vez que tudo isso já foi feito, né? Tudo que a gente falou já foi feito, e implementar adequadamente. Aí entra muito a empresa de tecnologia parceira da empresa, né? Desenvolvendo a 4 mãos aí, dando todo o subsídio e apoio, e testar. São nos testes que a gente está pegando aí
vários pontos, e aí volta-se na base de dados, corrige, testa de novo, volta, testa. Então, é muito pouco tempo de teste. Geralmente a gente precisa aí de 6 meses, 8 meses para você ter toda. Então, fazer os cenários de teste que sejam importantes para a empresa, fazer uma curva ABC, de repente, não tem tempo, faz uma curva ABC, pega as principais operações, ou não só as principais operações, mas as que têm maiores valores, testa aquelas operações, valida o dado, né? Se tiver qualquer problema, reporta em grupos para a Receita, grupos, associações, se verificar qualquer coisa. Isso é extremamente importante, porque cada vertical ou ramo de negócio tem a sua especificidade, e aí o governo está endereçando essa especificidade. Então, implementar e testar. Os testes são extremamente importantes e a gente tem pouco tempo, né? Muito pouco tempo. A empresa não pode deixar para pensar nisso no final de dezembro, 1º de janeiro a gente emite, coloca qualquer alíquota, não pode, né? Não pode pensar em agir dessa forma, né? Tem que testar. Vou chumbar a alíquota 0,9, 0,1 e tudo bem, né? E a gente sabe que não pode ser assim, né? Isso aí. Perfeito. Meire, Trícia, uma vez mais, muito obrigado pela presença de vocês aqui no AvaCast. São informações super valiosas e extremamente relevantes nesse momento aí que todo o mercado está vivendo. E você que está nos assistindo, não deixe para a última hora, como elas falaram aqui, já passou o tempo de você começar a se preparar efetivamente para a reforma tributária. Ela é complexa, mas com bom planejamento, as ferramentas certas, ela é absolutamente gerenciável. E a ideia é que todo mundo possa atravessar bem esse momento de mudanças, tá? Se você quer saber mais sobre a Valara, sobre as nossas soluções, serviços inclusive, por favor, entre em contato com os nossos especialistas e até o próximo AvaCast. Obrigado.